Bom, pessoal, estão ouvindo? Fala aí, Lourenço. Sim, dá para ouvir tranquilo. Tá, obrigado. Bom, pessoal, nós estamos aqui iniciando mais um semestre letivo. A disciplina que vocês vão analisar é uma mescla entre o direito internacional público e o direito internacional privado, que, na verdade, nós vamos dar uma maior atenção à primeira parte do programa, que é o efetivamente chamado de direito internacional. Eu sou o professor Ricardo Cobalt de Araújo. Boa noite, Bibiana. Muito obrigado. Eu sou professor aqui já há 33 anos e sempre estive e estou ministrando esta disciplina, a disciplina de Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado na Faculdade de Direito. O meu objetivo com vocês é tentar levar um pouco deste conhecimento, à medida em que em um semestre se mostra quase que insuficiente a possibilidade da gente conseguir demonstrar a vocês o sumário conhecimento acerca da disciplina, mas eu estou tentando estabelecer uma regra de definir os pontos talvez mais importantes e os que efetivamente podem ser de interesse de vocês. Eu não sei se todos vocês são da faculdade ou da escola de negócios, certo? Acredito que a grande maioria. E esta disciplina, se não me engano, está também colocada lá no final do curso, não é isso? Qualquer coisa que estou dizendo de bobagem aí, por favor, pessoal, possa me corrigir. E este é das premissas básicas que eu gostaria de definir com vocês. Eu sou um amigo de vocês que estou aqui tentando lecionar uma disciplina que para vocês é um pouco estranha em relação àquelas opções que vocês fizeram, mas que, na verdade, se mostra intensamente interessante à medida em que trata não só de direito propriamente dito, mas de uma série de relações internacionais que vão ser necessárias ao conhecimento de vocês, até sob o ponto de vista de transmitir aquilo que vocês sabem, aquilo que vocês pretendam comunicar a seus amigos, parentes e etc. Basicamente, na faculdade desculpem de novo o erro, a escola de negócios, o objetivo dessa disciplina, que está vinculada ao estudo da ênfase do comércio exterior, essa disciplina é indispensável, principalmente na área do direito público, até porque ela faz parte, é integrante do contexto das matérias que são típicas do comércio internacional. E, mais estruturalmente, na análise dos contratos internacionais de comércio. Contratos de importação, contrato de exportação, ok? E, portanto, eu gostaria de tentar facilitar o conhecimento de vocês e vocês vão participar comigo, questionando, fazendo ilações a respeito de assuntos que vocês tenham conhecimento e vamos tentar, pessoal, aproximarmos-nos. É uma turma bastante grande, pelo que eu estou vendo, e o objetivo é tentar chegar mais próximos de vocês ao que for possível. Nós temos estabelecidos ainda, se eu não me engano, só um momentinho, a possibilidade de realização de dois encontros presenciais, que serão estruturados, se não me engano, mais no final do semestre. De qualquer maneira, eu vou comunicar com prévia antecedência a eventualidade de quem quer assistir a aula presencial
eu vou trazer para isso, vou incluir no Moodle o contexto, certo? O contexto de uma lista dos alunos interessados e, portanto, nós vamos, em princípio, trabalhar juntos, certo? A minha satisfação é poder reencontrá-los nesse semestre, infelizmente ainda sob o ponto de vista online, porque isso tira um pouco da beleza da própria fundamentação da disciplina, que muitas vezes exige este contato pessoal, que se torna difícil e se torna quase inócuo, considerando que nós temos, repito, um semestre apenas para estudar uma matéria que caberia, no mínimo, em 4 semestres. Para que vocês tenham uma pequena ideia do que estou me referindo, nas faculdades de Direito e nas faculdades de Administração e Economia europeias, essas disciplinas são estudadas em 10 semestres letivos. Isso quer significar que a matéria é importante. Aliás, mais do que importante, ela é de atualidade, ela envolve-se na ideia de estabelecermos o conhecimento das relações internacionais, ela exige uma análise, ainda que superficial, do estudo de história, da geografia e de outras ciências humanas que se integram neste conjunto, e, portanto, ela vai, à medida do possível, se mostrar bastante interessante. Quaisquer dificuldades que vocês venham ter em relação à disciplina, podem utilizarem-se do nosso e-mail institucional, através do qual eu semanalmente estarei analisando as ponderações ou os pedidos de vocês, objetivando, acima de tudo, o quê? Objetivando que vocês estejam, né, efetivamente umbilicados com estas análises e com estas soluções. Mas vamos iniciar pela análise do direito internacional como uma noção geral. Em primeiro lugar, todos vocês sabem que o mundo está constituído por seres humanos, seres que são também estruturados como pessoas, sejam físicas, sejam jurídicas, ou seja, o ser humano, as empresas, as sociedades e as fundações e outras, que, na verdade, são estruturas que comungam das relações internacionais entre si. Estas relações internacionais, estruturalmente, a partir dos anos 90, elas começam a tomar uma nova feição. Uma feição que já iniciava-se no final da Segunda Guerra Mundial. Uma noção mais humanitária, mais voltada para o homem, como o sujeito principal do direito. E não apenas ao Estado, que tradicionalmente era considerado o mais importante sujeito de direito internacional público. Portanto, se trata de uma disciplina que analisa, acima de tudo, as relações entre Estados. E isto no aspecto do direito internacional público. Ora, relações entre Estados, então, elas são a primeira estrutura dessa disciplina, que vai se desenvolver numa segunda estrutura, que vai relacionar as pessoas físicas e as pessoas jurídicas em suas relações interpessoais, em suas relações de natureza humana e estabelecidas através de regras envolvendo 2 ou mais estados no mesmo contexto. E aqui nós vamos analisar, já no final deste semestre, o chamado direito internacional privado. Nas próximas aulas, nós vamos fazer uma distinção entre o direito internacional público e o direito internacional privado, estruturalmente, quando analisarmos as chamadas fontes do direito internacional, certo?
De qualquer sorte, me cabe agora estabelecer ou iniciar o estabelecimento de uma análise focada na chamada sociedade internacional. Para alguns autores, comunidade internacional. Nós sabemos que todos os seres que habitam neste planeta, eles convivem entre si. Desde de convívios vinculados aos próprios estados dos quais são nacionais, até mesmo em relação a relações de natureza macro-relacionais, que nós vamos falar de relações de Estado para Estado, relações de organizações internacionais e outras organizações internacionais, e nós, por isso mesmo, estabelecemos uma distinção entre estes dois segmentos do direito internacional. O primeiro, então, o que nós já vamos nos ocupar de antemão, é o chamado direito internacional público. E eu gostaria de dizer que o direito internacional público, na verdade, conceitualmente, é uma disciplina jurídica, a regulamentação, as regras que ele estabelece, são regras de vínculo corporativo e cooperativo entre os seres humanos, entre, sobremaneira, os Estados. E aqui estão os mais importantes sujeitos de direito internacional público, os Estados. E quando eu falo em Estados, eu estou falando de Estados soberanos, Estados livres e autônomos independentes. Ora, você imagina que dentro da consonância do território constante do globo terrestre, nós temos aí 196 estados que interrelacionam-se, ou até mesmo não se relacionam entre si. Mas todos têm um vínculo relacional bastante focado na necessidade que um Estado tem em relação a um outro Estado. Assim, por exemplo, se no Brasil nós somos prodigiosos na formação de estoques reguladores de alimentos agrícolas, seja o arroz, seja o trigo, seja a soja, em outros estados nós vamos ver que temos um fomento todo especial à regulamentação de serviços, como as seguradoras, os bancos, as universidades, e em outros estados ainda um segmento industrial. Portanto, cada estado desta comunidade mundial, ela estabiliza-se dentro de um princípio próprio. O princípio de que estes estados necessitam um dos outros. Ora, se nós temos fartura sobre o aspecto agrícola, nós temos grande deficiência no aspecto industrial. Vejam, por exemplo, a questão da vacina, agora tão comentada. Nós vamos sentir, e como nós todos já sabemos, nós estamos prevendo que, se não fossem os países industrializados a criarem o suporte do funcionamento, da criação e da manutenção das vacinas, nós aqui, sem a possibilidade de obtermos as matérias-primas necessárias para a pesquisa, estaríamos isentos de, talvez, obter uma resolução de nossos problemas sanitários, problemas de saúde. Assim sendo, nós precisamos dos estados produtores de medicamentos, como eles também precisam de nós para alimentar o seu povo. Eis que a agricultura e a própria pecuária são elementos muito reduzidos em certos estados, que se destinam quase que exclusivamente à monocultura em pequenas áreas, e não como nós aqui em grandes áreas, estabelecendo
então, uma espécie de cooperação internacional entre todos, visando atingir aquele objetivo básico, que todos se implementam sucessivamente e reciprocamente, porque cada um precisa do outro. No momento em que nós estabelecemos que a sociedade internacional é criada, ou é mantida, ou é estruturada através de indivíduos, ou melhor a palavra, sujeitos, que compartilham interesses comuns, eles então vinculam-se a este nível de cooperação que é indispensável. Por exemplo, quando falamos de um outro sujeito do direito internacional público, que são as organizações internacionais, eu posso dar como exemplo, a que todos vocês conhecem, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Ora, pessoal, a Organização das Nações Unidas é constituída por quem? Quem é membro da organização? São os Estados, não é isso? São os Estados que se associaram com o mesmo objetivo. E qual é o grande objetivo da organização? Manter a paz e a segurança internacionais. E por isso é uma organização tão vitoriosa em termos de contexto e de aprovação. Se nós temos 196 estados sobre o globo terrestre, 194 são membros da ONU. Vejam, é um acordo internacional elaborado por estados que compartilham os mesmos objetivos e dos quais nós não temos como nos evadir. Todos almejam a paz e a segurança internacionais. Embora alguns de seus membros, muitas vezes, acabem divorciando-se dessa premissa e criando guerra. E, infelizmente, os que mais criam guerra são os mais fortes, os mais desenvolvidos, aqueles que deveriam dar o exemplo. Mas todos estes contextos, estas estruturas, serão também por nós analisadas. O direito internacional, portanto, é uma associação de estados, ou a regulação de uma associação de estados ao nível de cooperação mútua. Ou seja, quem tem, dá a quem não tem. Quem não tem, dá a quem tem. E assim, mutuamente. Ora, pessoal, essa cooperação só ocorre por uma fórmula. Pela vontade destes sujeitos, chamados estados. Nenhum estado se une a outro estado num objetivo se não tiver manifestado a sua própria vontade. Então, a estrutura deste direito é uma estrutura diferente do direito chamado interno. Ou seja, aquele direito, como exemplo, que vincula-se, por exemplo, à administração do território brasileiro. Aqui no Brasil, nós temos a chamada lei interna, cuja maior expressão é a Constituição Federal, a lei magna. E delas decorrem todas as demais leis. Vejam, no momento em que nós criamos esta associação internacional, o Brasil que participa dela, se quiser, vai dizer, eu quero e eu vou me associar a esta organização. Ou seja, ele manifesta-se livremente. Ninguém impõe a ele a participação numa organização internacional. E vejam, então, o grande fundamento pelo qual a ONU se estruturou. Quase toda a comunidade mundial é membro da Organização das Nações Unidas. Por quê? Porque o objetivo perseguido é comum a todos. Todos querem paz, todos querem segurança, todos querem igualdade, todos querem condições de desenvolvimento do homem à sociedade. Todos querem que os estados progridam, todos querem que os estados se desenvolvam. E é por isso mesmo que a associação se torna tão importante. Vocês vão ver que em outros segmentos, em outras atividades, esta realidade não é exatamente a mesma.
como, por exemplo, no âmbito dos direitos da mulher. Vamos falar dos direitos da mulher. Vocês sabem perfeitamente que, dentro da estrutura do mundo que conhecemos, existem estados mais liberalizantes em relação à mulher e estados fechados em relação à liberdade feminina. Isso ocorre por quê? Porque existe também, intrincado em cada um destes estados, uma série de situações que vão fazer com que aquela cultura modifique-se em relação a outras. Ora, qual é o papel da mulher islâmica dentro do conjunto da humanidade de entes femininos? Uma mulher que está alheia ao desenvolvimento e à liberdade pessoal em muitas circunstâncias. E veja, isso não é vontade de uma lei que criou, mas uma regra de natureza religiosa que impõe. O islamismo. Então, o islamismo admite que corte-se a mão daquele que roubou, que corte-se a língua de quem mentiu, que seja apedrejada a mulher que trair o marido. Coisas que na comunidade ocidental não mais existem, não mais persistem. E nós temos, então, um esforço tremendo de cooperação para levar estes estados também a viabilizar este tipo de liberdade. Então, vejam, todos reciprocamente, mutuamente, precisam dos outros. Esta é a sociedade internacional. Todos os interesses comuns vão se agregar dentro de uma mesma estrutura. Sejam estados que são movidos por idênticos pressupostos, como, por exemplo, já ouviram falar, a União Europeia. A União Europeia é o quê? Uma associação de estados que estão reunidos no mesmo objetivo: garantir a segurança da Europa, garantir a uniformidade da economia europeia e garantir, acima de tudo, as boas relações internacionais com os países membros dessa organização. Então, o que nós temos, na verdade? Nós temos ali que estes 27 estados europeus que se uniram, eles se uniram dentro de um mesmo pressuposto. Tudo convalidou-se dentro das mesmas ideias. E todos que estão lá, os 27, e vejam bem, curiosidade, são 25 línguas diferentes. Como é que nós conseguimos, ou como é que os europeus conseguiram unir 25 línguas diferentes e com culturas absolutamente divorciadas umas das outras, mantendo uma integração regional tão importante? Uma integração que realmente levou a Europa ao grande e auge de seu desenvolvimento. Então, nós temos, pessoal, que saber que estes vínculos entre os estados se estabelecem diante de acordos que eles fazem. Por exemplo, a União Europeia foi criada por um tratado internacional. Tratado significa um acordo. Um tratado internacional que nós vamos chamar Tratado de Maastricht. Tratado de Maastricht, que é assim denominado porque ele foi assinado numa cidade da Holanda. Minto, não podemos mais falar em Holanda, entre aspas. Eles excluíram essa denominação. O nome correto é Países Baixos, Netherlands. Eles não admitem mais a utilização do nome Holanda, já desde o ano passado. Bom, só para efeitos de lembrar vocês de que as coisas alteraram-se. De qualquer maneira, vejam, eles estão ali unidos, e nós sabemos que tivemos uma defecção agora. A Grã-Bretanha, representada pela Inglaterra, pelo país de Gales, por quem mais? Pela Escócia e pela Irlanda, eles como membros da... Desculpem, a Irlanda não. País de Gales
Inglaterra e Escócia, que nós vamos denominar de Grã-Bretanha. Estes países estão querendo sair da União Europeia. Por que será? Se é tão bom ou foi tão proveitosa a experiência europeia? Este assunto nós vamos voltar a discutir no transcurso desse semestre. O que nós chamamos de Brexit. O Brexit é exatamente a ruptura do sistema. A ruptura da saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Muito bem. O que ocorre entre os estados que mantêm essa estrutura? Em primeiro lugar, eles são países democráticos. Nós não podemos admitir acordos entre estados que não sejam estruturalmente democráticos. Tanto é verdade que o Mercosul, aqui, nosso sistema de integração regional econômico, já afastou um dos seus membros por não professar a doutrina democrática. E aqui nós aceitamos o Estado e o suspendemos como membro dessa organização, porque, na verdade, a Venezuela, que é o país membro, está suspenso porque não administra o ideário democrático. Dentro destas premissas, nós vamos verificar que, então, sempre existem conflitos, intercorrências, irregularidades e outras situações que vão demandar a necessidade de que a lei internacional, entre aspas, porque não existe lei internacional, nós vamos falar em normas ou regras internacionais, exatamente porque a lei internacional, entre aspas, de novo, ela vai tentar reestabelecer aquele mesmo nível de cooperação entre todos. E essa é a função do direito internacional público. Através do quê? De acordos feitos entre Estados e a demonstração que estes acordos são vantajosos para esses Estados. Assim como eu falei do Mercosul, nós temos que entender quando se uniram Uruguai, Brasil, Argentina e Paraguai dentro do sistema mercosulino, nós temos aqui a ideia de que este sistema é um sistema que gravitou e que gravita dentro do princípio de garantia da uniformidade econômica desses 4 estados. Nem estou me referindo à Venezuela, porque acabei de lhe esclarecer. Né? De qualquer maneira, esta estrutura de natureza harmônica entre eles, sob o aspecto econômico, também não tem sido uma realidade. E o grande conflito havido dentro do Mercosul, ao nível econômico, exatamente o quê, pessoal? O conflito entre o Brasil e a Argentina sobremaneira. Na verdade, nós temos que entender que estes conflitos que acontecem são comuns. O próprio ser humano não é um ser pacífico que está sempre sob a aceitabilidade de todas as quaisquer circunstâncias. Nós entramos em conflitos. Desde a célula máter da sociedade, que é a família, até as grandes corporações internacionais, todas entram em conflito. Isto é típico do ser, dos sujeitos de direito. Aqueles que estão, na verdade, compondo esta sociedade internacional. E esta sociedade internacional, então, está sendo montada dentro de uma possível regulamentação internacional, dentro do que for possível. E, para isso, para esclarecer melhor a vocês, eu gostaria de estabelecer 2 parâmetros. A diferença da lei para a regra internacional. A lei significa uma regra jurídica impositiva, coercitiva ou obrigatória, como quiserem. A lei é elaborada por quem? Pelo Poder Legislativo, concorda?
O poder legislativo tem força para criar leis e impor esta lei ao cidadão. Nós não fomos consultados se nós gostaríamos ou não de tal ou determinada regra jurídica. Por exemplo, eu não concordo em pagar pedágio. Hipoteticamente, eu acho que o pedágio é muito vantajoso, mas imaginem, eu não concordo em pagar pedágio. Porque ninguém me ouviu se eu quero pagar pedágio. Mas, vejam bem, pessoal, estas regras são feitas não individualmente para um ou outro sujeito, mas para todos, viabilizando a melhor função das vias de transporte. E esta melhor função das vias de transporte impõe que o Estado recolha uma contribuição para poder estabelecer ou exercer esta possibilidade de livre trânsito. Agora, mas eu não concordo. O problema é meu. Quem votou esta lei talvez seja um deputado que eu elegi, ou um senador que eu elegi, não sei. E vejam que, quando a lei é feita, nós não fomos ouvidos. Nem a Vitória, nem a Gabriela, nem o Lorenzo, ninguém foi ouvido sobre as leis. Nós votamos em representantes, também entre aspas, que, na verdade, muitas vezes exercitam o poder de legislar, certo? Dentro de premissas falsas, dentro daquilo que eu não queria. Mas eu não posso estar 24 horas em cima de um candidato que foi eleito e que, portanto, ele está lá estabelecendo outras, desculpem a palavra, falcatruas políticas. Tá? De qualquer maneira, é a única forma que se encontrou para poder impor ao cidadão brasileiro e todos os que habitam o território nacional o quê? A formulação de regras jurídicas que vão impor certas condutas. Quando eu digo não matar, eu não estou estabelecendo se foi A ou B que matou, estou dizendo que a generalidade, ou seja, o aspecto geral desta regra, não matar, porque a pena é de reclusão de tantos ou tantos anos, eu estou, então, sedimentado na ideia de que a regra é obrigatória. Se eu matar, ao contrário do que diz a lei, eu vou ser preso e vou cumprir até 30 anos de prisão no Brasil. Em outros países, até a prisão perpétua, em outros, até a pena de morte, dependendo das circunstâncias, das regras internas de cada Estado. Vejam que, no cenário internacional, estas regras não podem estabelecer uma inter-relação com normas de outro país, porque essas podem ser totalmente diferentes das minhas regras. Então, vejam, quando se fala que os Estados se unem manifestando a sua vontade através de interesses comuns, certo? Que sejam vínculos políticos, econômicos ou vínculos sociais, nós vamos, então, adentrar na esfera de um novo direito, que não é interno. É um direito internacional, entre nações, por isso internacional. Um direito que se estrutura para que se tente elaborar regras de conduta comuns entre todos. Assim, o Brasil e a Argentina se unem num acordo para evitar a poluição ambiental, entre outros acordos que podem existir. Este acordo obriga o Brasil e obriga a Argentina. Agora, este acordo não vai obrigar outros que não participaram dele. Por isso, quanto maior o número de estados que aderem a estes acordos, pessoal, o que acontece? Mais forte é a regra internacional, ao ponto de se tornar, então, quase que obrigatória. Assim como o Estado escolheu a norma jurídica, por vontade própria, ele também pode desistir de continuar aplicando aquela regra. É o caso da Grã-Bretanha, que eu acabei de falar a vocês, que não quer mais participar da União Europeia por suas próprias razões. Então, vejam, no direito internacional nós não temos
um atributo idêntico ao que temos no direito interno. No direito interno, nós temos o quê? Nós temos um poder que faz leis. Né? Estas leis são impostas ao cidadão, e se o cidadão descumprir a regra, ele vai receber uma sanção, uma penalidade. E esta é a fórmula pela qual o direito interno funciona. Eu sei, se eu deixar de fazer isto ou aquilo outro, eu vou sofrer uma penalidade. E esta penalização que eu possa vir a sofrer, ela é uma penalização mais ou menos drástica, dependendo do tipo do ato dito ilícito que eu pratiquei, ou contra a lei. Né? Então, vejam, no momento em que eu consigo impor ao cidadão nacional o cumprimento estrito de uma lei, né, eu tenho meios de fazer-me respeitar. Se não respeitar a lei, eu tenho a polícia, eu tenho o exército, eu tenho as forças organizadas pelo Estado que podem me obrigar a fazer. Né? De outra parte, nós temos um poder executivo que executa as normas determinadas por um Congresso. Na esfera internacional, nós não temos nada disso. O que nós temos? Um conjunto de estados que entram em conflitos da mesma fórmula, mas cujas regras não são impositivas. Elas podem obrigar se eu for parte deste acordo. Se eu não sou parte deste acordo, não pode me obrigar. Então, vejam, o que nós chamamos da mais importante regra do direito internacional, que é o chamado Tratado Internacional, ou Convenção Internacional, os dois termos são sinônimos para nossos efeitos, certo? O tratado é uma espécie de contrato entre Estados. Nós vamos definir uma regra que estabelece uma uniformidade sobre um determinado tema. Vocês se recordam, por exemplo, daquele menino americano que foi objeto de uma grande celeuma internacional em relação à manutenção de sua territorialidade dentro do Brasil. Relembrando-vos, a mãe deste menino era casada com uma norte-americana, o menino nasceu nos Estados Unidos, a mãe separou-se do pai e veio morar no Brasil, onde estavam os seus parentes, certo? Muito bem. E assim sendo, né, começou a haver uma certa indisposição em relação ao pai biológico americano do menino, mas não até o ponto do que aquele quando a mãe, depois de engravidar, no segundo casamento, morre ao nascer a filha. Portanto, a mãe morre, deixa o filho americano, a filha brasileira, né, o padrasto do menino, e um pai americano, que é biológico, que passou a reclamar a presença dele junto a si. No momento em que se criou esta estrutura, nós nos preocupamos muito, mas vamos aplicar a regra americana ou a regra brasileira? E essa foi uma discussão que muito tempo divagou-se dentro deste cenário. Na verdade, logo depois se analisou a existência de um acordo internacional antigo já, feito entre o Brasil e os Estados Unidos. Um acordo que obrigava os dois estados. E um acordo que tratava de guarda de menores. E este acordo estabelecia a seguinte regra: se houver conflito envolvendo guarda e detenção de menores, este acordo, certo, determinará o privilégio de manutenção pelo pai biológico ou pela mãe biológica.
Ora, pessoal, o tema foi resolvido. O acordo internacional que uniu essas posições, americana e brasileira, já resolveu o problema. Porque ele é uma regra comum entre os dois. E esta regra que estabeleceu-se entre estes dois estados é uma regra que se estabeleceu, pessoal, acima de tudo, a partir de uma manifestação de vontade do Brasil e dos Estados Unidos, portanto, obrigatório. Obrigatório moralmente e não legalmente, porque a obrigação legal leva-se pela coação. Se eu manifestei essa vontade como brasileiro e o americano manifestou aquela vontade como americano, nós dois concordamos numa coisa, vamos cumprir. Não concordam com isso? Nós vamos ter que cumprir. Porque eu e ele construímos a lei, entre aspas, lei. Nós mesmos formamos a lei. E toda regra internacional pública, ela é fruto da regulamentação internacional entre Estados. Ela pode ser pequena, como o Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, com 4 estados, mais a Venezuela. Ela pode ser muito ampla, como é o Acordo ou a Carta de São Francisco, que criou a ONU. Ela pode ser estruturalmente de várias modalidades. Ela pode ser só sobre matéria de direito de família. Ela pode ser só, exclusivamente, sobre meio ambiente. Ela pode ser só e exclusivamente sobre qualquer tema de interesse humano. Cultural, social, econômico, etc., etc. e tal. Ora, pessoal, estas características vão dizer, então, que esta sociedade internacional que se reúne, ela é composta por estados, concordam? Que são os verdadeiros e os primeiros sujeitos do direito internacional. E eu perguntaria a vocês, como é que se constitui um Estado? Quais são os elementos que integram um Estado? Vocês sabem me dizer? Quais são os elementos que compõem um Estado? Para me dizer que aquilo é um Estado. Povo, território e soberania. Muito bom, Lourenço. Povo, território e soberania. Eu vou mudar um pouquinho, embora você esteja absolutamente correto, para botar a palavra governo. Povo, território e governo. Soberania é um efeito dessa situação. Eu tenho um povo que habita num território sob a administração de um governo. Ou seja, todo o Estado soberano, ele tem que apresentar essas características. E é por isso que os palestinos não constituem-se num Estado. O que falta para os palestinos? Lourenço, o que falta para o povo palestino se tornar um Estado? Falta o território, eles não têm território. Como os judeus não tinham território. E só obtiveram isto quando a ONU decretou que aquela área onde está Israel hoje seria destinada a Israel. Então, incluiu-se o terceiro elemento importante. Os palestinos, embora estejam gravitando dentro daquelas regiões, eles não têm uma área pré-determinada e especificamente destinada exclusivamente a eles. Certo? Então, pensando bem, pessoal, o Estado se torna soberano e, por isso, reconhecido por toda a comunidade internacional. Certo? Reconhecido por toda a comunidade internacional. E isto quer dizer, todos os estados veem naquele estado que nasceu, os imagina que recém-nasceu, a apresentação dessas características. Temos lá o território brasileiro, que todos conhecem. Temos um governo constituído, e só não podemos nem dizer que não concordamos ou não concordamos com o governo, existe um governo, e existe um povo que ali está sedimentado. Ora, a partir deste pressuposto, este Estado tem condições de se relacionar com todos os demais Estados. Assim, as relações entre Estados vão depender deste ato de reconhecimento.
E este ato de reconhecimento é um ato que vai estabelecer a ideia de que aquele é um sujeito de direito internacional. E este sujeito de direito internacional que estamos nos referindo, ele passa a ser um dos membros da comunidade de Estados, reconhecido por todos. E aí eu daria um exemplo. Qual é a motivação pela qual se fala que os Estados Unidos não reconhecem Cuba? Já ouviram isso, né? Por que os Estados Unidos não reconhecem Cuba? Em primeiro lugar, já vou dizer a vocês que esta pergunta, esta afirmação está errada. Cuba existe, os Estados Unidos reconhecem Cuba. Sabe que reconhecem tanto ao ponto de manter lá dentro de Cuba uma base militar norte-americana. Sabiam disso? Que é a chamada base militar de Guantánamo, onde estão prisioneiros aqueles rebeldes terroristas afegães. Vejam, mas como? Se os Estados Unidos construíram uma base militar através de um acordo com Cuba, como é que não reconhece Cuba? Eu não posso deixar de reconhecer quem eu convivo, que eu sei que existe, com quem eu me relaciono por bem ou por mal. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos que essas relações internacionais que vão reconhecer o Estado, vão criar o Estado como um dos mais importantes sujeitos de direito internacional. Embora as suas regras de direito interno, a sua lei interna, não seja estendível ou extensivamente vinculada a um outro Estado, cada um tem a sua própria lei, eles vão negociar qualquer relações entre si através de um âmbito maior do que aquelas leis internas. Ou seja, eles vão se unir aqui em cima e vão criar aqui em cima uma lei própria para eles. E este é o Tratado Internacional, que não se confunde com a lei interna obrigatoriamente. Tá? Então, vejam, prezados, nós estamos diante das grandes características do direito internacional. Em primeiro lugar, é um direito universal. Em segundo lugar, é um direito que estabelece a regra da paridade entre Estados, que significa a igualdade jurídica entre todos. Todos os Estados são iguais perante o direito internacional. Não interessa o poder econômico, político e militar norte-americano ou chinês. A pequena ilha lá no interior da Oceania, que está abandonada praticamente, vivendo alguns selvagens sob a sua estrutura, também se substancia numa regra de conformação de um território, de Estado, de um povo e de um governo, ela é igual a qualquer outro. Todos são igualmente soberanos, têm suas próprias vontades e, portanto, eles estão vinculados a um princípio de igualdade. E o grande preceito do direito internacional público é que o Estado não pode, sob qualquer forma, intervir em território de outro Estado, seja direta ou seja indiretamente. Um dos maiores crimes internacionais é a intervenção em território alheio. Pelo princípio da igualdade, um deve respeitar a autonomia e independência de outro Estado. Por isso, todos são iguais. E, finalmente, a característica da abertura, certo? Ou seja, estes entes que envolvem a comunidade internacional, todos eles, dentro do direito internacional, são sujeitos determinadamente criados para respeitarem os ditames internacionais. Ou seja, eles estão ali para manter um princípio que não é propriamente legal, mas é acima da legalidade. É o princípio da moralidade, da ética,
certo? Porque todas as regras de direito internacional, em princípio, são regras éticas. Não há imoralidade nas regras internacionais. Se um Estado cria um princípio de aglutinação de pessoas, ele só pode criar princípios de aglutinação lícitos, compatíveis com a estrutura, por exemplo, da dignidade do ser humano. Vocês vejam que na Segunda Guerra, todos vocês sabem perfeitamente o que caiu sobre a humanidade como desgraça. A atuação de Hitler na Segunda Guerra foi desastrosa. Por quê? Porque ele entendia que o Estado era mais importante que o homem. O Estado, né? Deutsch, über alles, significa Alemanha acima de tudo. O que fazia? Fazia com que se definisse tantas vantagens para o Estado e nada para o homem. Afinal, não se pode esquecer, pessoal, que o Estado foi criado pelo homem e foi criado para ajudar o homem a desenvolver as suas potencialidades. Assim como os juízes foram criados pelo homem, assim como os tribunais foram criados pelo homem. Então, vejam, o objetivo final do direito internacional é buscar a figura central do homem como sujeito de direito. Mas antes de chegarmos a essa teoria de vanguarda, que só advém a partir da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1948, quando é estabelecida pela própria ONU, a chamada e famosa Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela é o elemento inaugural de uma nova era. A era de manutenção estrita dos direitos fundamentais e humanos. Então, vejam, nós mudamos o parâmetro da proteção exclusiva do Estado. Hoje, os Estados cada vez são mais dependentes entre si. E, sendo independentes entre si, eles cada vez perdem mais soberania própria. A tendência é que vamos chegar a um determinado ponto em que os Estados vão ceder tantos poderes soberanos e vão ser quase que administrados de fora. Isso só ocorrerá de uma forma lícita pelo direito internacional. Agora, se o Estado é o ser humano, é o ser que comunga da personalidade internacional, a mais importante personalidade internacional, o homem, na verdade, é sujeito de direitos e sujeito de deveres, concorda? E é por isso que se cria esta chamada personalidade internacional. Ou seja, o homem tem que ter direitos, mas também tem deveres. E nós vamos ver que, da mesma forma que o homem tem direitos e deveres, os Estados também detêm direitos e deveres, o que vai ser objeto da nossa análise estrutural. Um momentinho. O que temos ainda de características complementares é que o direito internacional é algo anárquico, onde configura-se o princípio da anarquia. Por quê? Porque a anarquia é aquela que estabelece que a atual estrutura, em que se diz que os Estados são soberanos, a sociedade internacional é anárquica. É anárquica porque não tem um poder central que administre a sociedade do mundo todo e que subordine esses Estados a uma autoridade central. Vejam que são os Estados que criam as suas próprias regras. E como eles criam essas regras, é só por isso que eles estão obrigados a respeitá-las. Porque, na verdade, o que nós temos que analisar é que esta estrutura da sociedade internacional está a exigir, quem sabe, no grande futuro, que exista um poder legislativo mundial, um poder executivo mundial, o que, na verdade, se torna muito difícil de acreditar, porque, na verdade, é uma utopia. Como é que eu vou conjugar, dentro da mesma premissa,
estados como a Coreia do Norte e os Estados Unidos da América, com regras idênticas e obrigatórias entre si. Isso é quase impossível, porque esses estados, na verdade, comungam de interesses completamente divorciados entre si. De qualquer sorte, dentro de um parâmetro que nós vamos alinhando passo a passo, dentro da estrutura deste chamado direito internacional público, nós vamos ver que, além dos estados serem membros da sociedade internacional, portanto, um sujeito de direito internacional, nós vamos encontrar um segundo sujeito, que nós já falamos também, que são as organizações internacionais. Por quê? Porque, acima de tudo, elas são organizações de estados. E por que se criam organizações internacionais? Para poder implementar, ao nível internacional, poderes que os estados individualmente não têm. Ora, se a ONU impõe o princípio da paz e segurança, não quer dizer isso que os Estados Unidos possa determinar isso ao mundo inteiro, porque ele estaria intervindo abusivamente em outros estados. Agora, no momento que eles se unem dentro deste conglomerado de interesses comuns, a paz e segurança é consequência natural dessa situação. As organizações internacionais são, então, o segundo passo que nós vamos analisar. Certo? E este passo vai trazer a vocês a ideia de que essas organizações cada vez se expandem mais. Por exemplo, devem estar ouvindo ou assistindo, diuturnamente vemos falar da Organização Mundial da Saúde. Esta é uma organização especializada e pertence à ONU. Ela é, na verdade, uma extensão da ONU, através de uma organização própria só destinada à atenção à saúde. Como tem a Organização Internacional do Trabalho, dedicada exclusivamente ao desenvolvimento, né, das relações de trabalho e da justiça social. Nós temos, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que é um órgão internacional em que se autoriza ajuda financeira aos estados que estejam em dificuldades estruturais internas. Nós temos, assim, o Banco Central, nós temos inúmeras organizações outras que também vamos estabelecer que são exatamente aqueles órgãos que estão auxiliando o Estado naquilo que eles não podem fazer. Eles não têm atributo de fazer. Muito bem, pessoal. Além das organizações internacionais, nós poderíamos falar de outros sujeitos que hoje começam a ampliar o quadro de entes vinculados ao direito internacional. Tais como, por exemplo, as empresas públicas multinacionais. Pensem bem, uma empresa que é pública, ou seja, exerce funções públicas, e é uma associação de vários estados juntos. Quem daria um exemplo? Quem daria um exemplo? Nós temos um exemplo muito próximo, um exemplo nosso mesmo. Itaipu Binacional. O termo já diz, binacional. É uma empresa? É uma empresa. Qual é a atuação dela? É uma atuação pública. Ela confere o direito à utilização de energia. E é uma associação de 2 estados. Portanto, as regras de Itaipu Binacional são regras acima do direito do Paraguai e do Brasil. São regras de direito internacional que regulam Itaipu Binacional. Nós temos que analisar ainda da existência, pesados, de, por exemplo, organismos mínimos, que são estados, os mini-estados, como, por exemplo, o Vaticano. O que é o Vaticano? O Vaticano é o território da Igreja Católica no mundo. Na verdade, o Vaticano tem a sua representatividade diplomática, mas não faz parte da ONU. Até porque seria incoerente um órgão que tenha
uma destinação específica dentro da religião católica, estabeleceram uma regra de admissão na ONU, porque todas as religiões existentes no mundo pediriam a mesma coisa. Então, a própria Vaticano preferiu não participar. Ora, o Vaticano, então, é a parte material da igreja e a Santa Sé. O que é isso? Já ouviram falar de Santa Sé? A Santa Sé é o poder espiritual da Igreja Católica. Um poder que não necessita de uma matéria, não necessita de um Estado. E, para isso, nós nos recordamos um pouquinho da história mundial, lembrando a chamada unificação italiana. Vocês estudaram lá no 2º grau, com certeza. Na unificação italiana, o que aconteceu? Eram vários estados independentes que pululavam pelo território hoje italiano. A unificação fez o quê? Ela unificou tudo num só país, chamado Itália. E aí tínhamos a República de Verona, a República de Gênova, a República de Veneza, os estados pontifícios, que eram os territórios do Papa. Portanto, a Igreja Católica tinha o seu poder material naquela época, e eram vários. Com a unificação, que era estruturalmente de natureza laica, laica significa sem religião, a religião não importa, extinguiram-se os estados pontifícios. E com a extinção dos estados pontifícios, o que aconteceu? Perdeu a igreja a sua base material. Ela ficou sem base material. Até que, posteriormente, através do chamado Tratado de Latrão, a igreja conseguiu a concessão pela cidade de Roma de um território de 33 hectares, onde erigiu o Vaticano. Mas nesse período entre o encerramento dos estados pontifícios e a criação do Vaticano, a igreja continuou existindo com o nome de Santa Sé, também representada pelo Papa, mas sem base material, mas com reconhecimento de direito internacional. Portanto, sujeito de direito internacional. Assim também podemos falar da Suíça. Mas a Suíça é um Estado. Ela é um Estado, mas ela tem uma característica que faz com que ela se distinga. É um Estado dotado de neutralidade perpétua. Isso significa, é um Estado que não participa de quaisquer conflitos internacionais, que não quer participar, que é neutra em qualquer conflito internacional. Isso tem um fundamento também na história, nas guerras napoleônicas, quando Napoleão, invariavelmente, fazia com que as guerras que ele iria enfrentar com povos estrangeiros fossem transferidas para a Suíça, porque ele não queria destruir o território francês. Vejam só, os suíços, na verdade, cansados daquele conflito constante em seu território, começaram a pedir ao mundo: nós não queremos mais participar de guerras. Nós perdemos o nosso direito de liberdade para dizer se somos a favor ou contra, silenciando as nossas vozes e conspirando para que, a partir de agora, não se admita qualquer parcialidade em favor de ninguém. E essa neutralidade, chamada perpétua, ela se reproduz no mundo inteiro, que aceita a Suíça como um país neutro. E não por acaso, um outro organismo também é sujeito de direito internacional. E esse organismo é chamado a Cruz Vermelha Internacional. A Cruz Vermelha Internacional, na verdade, pessoal, ela nasce na Suíça, como uma empresa privada, que atendia calamidades públicas, mortos e feridos na guerra, entre outras coisas. Ora, esta sociedade suíça, que era privada, passa a transpor daquela mesma neutralidade que dispunha o território suíço. E ela começa a ser chamada para quaisquer conflitos internacionais, seja no campo aliado ou no campo inimigo.
e todos respeitam os altos postos de atendimento da Cruz Vermelha Internacional, porque ela tem um reconhecimento mundial de sua neutralidade. E isso significará, então, a essência de que ela agora é regulamentada por normas de direito internacional público. Nós falaremos adiante da teoria de vanguarda. Nós falaremos ainda da ideia do homem como sujeito central do direito internacional. Nós falaremos ainda da situação das populações rebeldes e insurrentes, dos conflitos internos que ocorrem entre Estados e que dão aos rebeldes uma personalidade jurídica provisória. Nós falaremos ainda dos chamados protetorados, como a cidade de Mônaco, que é protegida pela França, né? Ou seja, ela não tem o âmbito de atuação nas políticas externas, porque quem faz isso é a França, em nome dela. Enfim, pessoal, eu trouxe aqui um panorama bastante reservado para estabelecer, então, que estas pessoas todas, elas são os entes a quem o direito internacional disciplina. É o direito internacional que vai regulamentar estas inter-relações, certo? Muito bem. Eu não queria me estender muito hoje, porque eu também tenho um compromisso que já estava pré-agendado, mas ainda estamos já um tempo bem interessante. Eu gostaria que vocês participassem ativamente ou visualmente, que é muito agradável a gente poder ver o aluno, né? E agradeço a vocês que participaram visualmente, porque vocês estão mais fáceis. Eu estou vendo ali o Henry, estou vendo a Gabriela, estou vendo o Lourenço, e duas outras meninas que entraram e saíram, mas eu estou dizendo, é muito importante, eu sei que todos não cabem aqui, nós temos aqui hoje 41 participantes, né? De qualquer sorte, é muito interessante porque a gente consegue captar a atenção de vocês eventualmente, né? E nós estamos verificando que qualquer dúvida você pode chegar, professor. E é isso que eu quero, pessoal, participação efetiva. Vocês têm questões a serem colocadas ao nível de direito internacional? Tragam-nas, vamos discuti-las, vamos colocar a nossa cabeça a serviço da cultura. Nós temos um grande defeito, nós analisamos, por exemplo, a nível jornalístico, certo? A nível jornalístico, o que nós vamos lá, pegamos um jornal, nós vamos ler lá futebol, vamos ver coluna social, vamos ver horóscopo, blá, blá, blá. Poucos leem noticiário internacional. Eu sei que isso é verdade, certo? E este cenário internacional hoje está fazendo com que a estrutura até dos próprios concursos públicos esteja alterando-se, para consolidar a ideia de que nós temos que ter uma bagagem cultural maior do que a profissão que nós escolhemos. Nós temos que saber falar, nós temos que saber discutir, nós temos que integrarmos aonde? No vínculo, nas negociações, nas conversas, em todos os âmbitos de atuação e mostrar que sabemos, porque isso vai nos levar a uma grande vantagem perante outros. Se eu puder ajudar, eu fico à disposição, certo? Pessoal, eu juntei ali no nosso Moodle um plano de ensino que vocês podem, se é que já não analisaram, algumas determinações de data de prova, e também vamos ter depois aulas presenciais, que eu não estou localizando aqui agora, mas parece que já estão marcadas. Temos também bastante feriados, né, nesse semestre, então nós não podemos nos deixar de preocuparmos com a ideia de que nós não temos muito tempo pela frente, não. Eu estou vendo aqui feriado nacional, 7 de setembro, depois temos aqui Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, depois nós temos ainda finados, de 2 de novembro, ou seja, nós temos menos 3 aulas, né? E vocês sabem que uma aula dessas é uma aula importante. E eu também não adianta despejar todo este conteúdo em cima de vocês numa mesma aula, porque isso vai causar confusão. Então, eu prefiro assim, pegar pacificamente, ponto por ponto,
e levá-los à compreensão. Participem me questionando, participando efetivamente das aulas. Eu desde já agradeço vocês e peço, então, que, se tiverem dúvidas, utilizem-se do nosso e-mail institucional, certo? Para que eu, ricardo.araújo@pucrsbr, e, evidentemente, eu gostaria que essas questões fossem colocadas. No mínimo, uma vez por semana, eu vou estar lá analisando o material e estarei, eventualmente, trazendo. Nós vamos fazer alguns trabalhos também vinculados a questões de natureza prática, e eu estou juntando em todas as aulas um pequeno slide, que é um resumo daqueles pontos que nos devem fazer objetivo de análise mais apurado. Temos uma bibliografia, mas eu posso dizer a vocês que o livro básico aqui dessa bibliografia é o primeiro livro do professor Valério Mazzuoli, e depois, lá adiante, no livro em Direito Internacional Privado, eu vou deixar indicado o professor Rechaisner, Witt Rechaisner, que também é interessante. Ninguém precisa comprar livros, certo? Se vocês acompanharem as aulas, se vocês estiverem com os slides contemplando, e se quiserem saber mais, eu trago textos para vocês, eu vou trazer tudo aquilo que for necessário para enquadrar as necessidades que vocês pretendam. Ok? É isso aí, pessoal. Agradeço muito, eu tenho uma reunião agora com o pessoal aí da PUC mesmo, e eles já estão me chamando. Essa era uma questão que já estava pré-estabelecida, portanto, eu não fui a escolha da turma de vocês por acaso. Ok, pessoal? Perguntas, dúvidas? Tudo ok? Professor, eu tenho uma dúvida. Eu também tinha. Vamos lá. Falem. Se quiser, pode ir primeiro, a colega. Não, pode ir também, tá. Eu só queria saber que eu estava acompanhando teus slides enquanto falava, né? Sim. E tu fala ali que a neutralidade perpétua ela é atribuída ao direito internacional público, né? Uhum. É unicamente ao público ou também pode ser mais adiante quando for falar sobre o privado? Não. No caso concreto, como são as relações mundiais que se determinaram no sentido de eleger a Suíça como Estado neutro, é direito internacional público puro. Entendeu? Não é direito internacional privado. Privado vincula o homem com o homem com a empresa com a empresa. Ou seja, conflitos chamados interpessoais. Aqueles conflitos normais, o divórcio, o casamento, a questão vinculada à pensão alimentícia, outras medidas que são estabelecidas de Estado para Estado, certo? É isso aí. Certo, obrigada, Sérgio. De nada, pois não? Quem mais? Sou eu, professor. Isso não foi abordado agora, não sei se vai abordar um pouco mais para frente, Sim. Que seria a figura do chefe de Estado e chefe de governo. Sim. Os agentes diplomáticos, os agentes consulares, tudo isso vamos falar. Mas seria mais em relação, por exemplo, no Brasil, o chefe de Estado é o mesmo chefe de governo, né? O presidente da República. Vamos ter que analisar o parlamentarismo e o presidencialismo, né? Sim. Essas são questões que serão analisadas dentro do chefe de Estado e de governo. A rainha da Inglaterra, todos sabem que é chefe de Estado. Chefe de governo é o primeiro-ministro. Né? Sim, aí eu ia perguntar o que o papel, então, no caso, pegar da Inglaterra, que são dois chefes diferentes, perante a comunidade internacional, né? Agora, esse ano tivemos o G7. O chefe de né? Estado é o que administra o Estado propriamente, o território do Estado, e suas relações, eventualmente, externas, que vinculam-se a esse Estado. O chefe chefe de governo esse. O chefe de Estado é o que representa o Estado na comunidade internacional. A rainha é a agente diplomática máxima da Inglaterra, certo? Ela porque esta é a função do chefe de Estado. Mas vamos falar disso, sim, com certeza. E se eu não falar, me cobre, por favor. Como é seu nome, desculpe? É o Igor. Igor. Me cobre isso aí. Ok? Tá certo, professor. Obrigado. De nada. Bom, pessoal, então por hoje eu agradeço a todos. Nós voltamos com mais prioridade, com mais
tentativa de fazer, tragam questões, vamos discutir. Eu não me importo de perder algum tempo explicando algumas coisas outras, que não necessariamente o contexto de só aquilo que está pré-estabelecido, porque tudo tem fim, não adianta, certo? Muito obrigado por hoje e até a próxima aula. Foi um prazer conhecê-los, certo? Muito obrigado, professor. Até a próxima. Até a próxima, Lourenço. Boa noite. Tchau. Boa Boa noite, professor. Até semana que vem. Até a semana que vem. Um abraço para todos.